Será que tenho trauma de infância? Eu sou a Cris de Medeiros, sou terapeuta e nesse canal eu ensino você e ajudo você a eliminar traumas de infância em 10 semanas. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Todos nós temos um trauma, seja ele leve, seja ele profundo. Os traumas em cada um dói. Já aproveita, me segue, né, e compartilha lá esse aviãozinho aí para trazer mais pessoas para cá. Sejam muito bem-vindos. Vocês já viram melancia quadrada? Claro que é difícil isso acontecer, a gente só vê a melancia ovoide, né, meio arredondada, né, algumas bem redondinhas, né, mas melancia quadrada, pois os japoneses, assim que a melancia começa a se formar, depois da flor, colocam uma caixinha. E aquela melancia que vai crescendo, aquela caixa eles vão trocando, mas sempre ela dentro daquela caixa, daquela forma. E a melancia cresce, fica grande no formato quadrado. Imagina que essa plantação de melancia perdurasse por anos, anos e anos, e eles, os japoneses ou o produtor, colocasse sempre a melancia em caixas quadradas. E nós passássemos a ver as melancias dessa forma geométrica quadrada. Interessante, né? Assim somos nós. Nós, lá na infância, nos colocaram em algumas caixas e nós crescemos nesse formato, acreditando que nós somos assim, quadradinhos. Só que essa não é a nossa realidade, não é a nossa essência. Se os produtores das melancias quadradas pararem de colocar as caixinhas, as melancias vão nascer quadradas? Claro que não, né? Elas vão nascer redondinhas, como sempre foram. Essa é a natureza, essa é a essência da melancia. E assim é a nossa essência. A nossa essência é muito melhor do que o que nós vivemos hoje. Porque nós vivemos sob o efeito de caixinhas quadradas. E essas caixinhas quadradas que colocaram lá na nossa infância, que nós também colocamos em nós, chamam-se traumas. Traumas de infância, da infância, lá daquele tempo, não traumas atuais. Pô, Cris, mas todo mundo tem trauma? Sim, todo mundo tem trauma. Claro que o espectro, né? A variação, os níveis dos traumas são diferentes de pessoas para pessoas. Inclusive, cada um de nós absorve o impacto da trauma de uma forma diferente. E é como nós vamos ver. Eu vou dar 4 tipos de traumas aqui. 4 tipos de trauma. E que você vai poder se ver em um desses traumas. Então, antes que aconteça um trauma maior, compartilha esse aviãozinho com mais amigos, para que eles possam aprender um pouco sobre como se libertar, como eliminar traumas da infância, que todos temos. Não é? Muito bem. Então, o que é um trauma? Trauma é um acontecimento que modificou a forma como eu me vejo. Um acontecimento que modificou a forma como eu me vejo, modifica a minha percepção de identidade. Quem sou eu? Eu já deixo de me ver. Lembra a melancia quadrada? Isso. Eu parei de me ver como melancia. Eu acredito que eu sou assim. Então eu perdi a minha identidade. O que é uma pessoa sem identidade, né? É frágil, porque a nossa força humana está na nossa identidade. E se eu não estou na minha identidade, eu fico frágil, eu perco meu poder, eu fico inseguro, eu fico ansioso pelo que pode me acontecer. Acabei de dizer sintomas que nós temos e que indicam traumas de infância. Pegou? Ansiedade, medo, insegurança, todos mais severos, mas lembra da graduação? Então, bora lá.
Há alguns mitos sobre traumas. Alguns mitos que dizem assim: trauma é só para pessoa doente mental ou aquelas fracas que estão acamadas. Não, isso é um mito. Todos nós temos trauma. Aliás, num dos vídeos que eu postei, aliás, me sigam e assistam os vídeos que eu estou postando, que são fantásticos e que eles vão dar muitas dicas sobre traumas infantis, traumas da infância e como sair deles. Uma pessoa disse assim: a minha infância foi linda, fui muito feliz na minha infância. Parabéns! Mas esse também é um indicativo de trauma. Esse também é. Numa das minhas mentorias, os meus alunos, né, eles têm justamente essa dificuldade de identificar um grande problema. Não precisa ter grande problema. Esse problema de terem te dado tudo, terem feito tudo por você, ocasiona em você uma fragilidade humana, porque você vai querer ser atendido desse jeito na sua vida adulta, sempre, ou fingir que a vida é um mar de rosas. Está tudo bem, eu atendo uma pessoa, uma aluna minha, que não tem nenhum problema. Ela me procurou, estamos fazendo terapia, ela é a aluna da mentoria, e ela não tem problema. Eu sou feliz, tudo está certo. Nossa, mas ela fala das dores, aí ela fala da tristeza, aí ela fala da distância, da perda, mas ela está tudo bem. Enquanto ela não olhar que houve dor lá atrás na infância, ela não se abre para a verdade dela, ela não tem possibilidade de mudanças, né? Então tá. Eu só queria dizer isso, que todos nós temos um trauma, seja ele leve, seja ele profundo. Os traumas em cada um dói. Né? Uma pessoa disse assim: os meus traumas são muito grandes, Acrísio. Em cada um, o próprio trauma é muito grande, independente do tamanho dele. Não dá para comparar. Né? Bom, vocês querem saber quais são os 4 tipos de trauma? Deixa eu voltar aqui para o meu texto aqui para eu poder seguir uma linha com vocês e deixar algo importante. Quero deixar nessa live algo muito importante para vocês, que é poder se olhar de uma forma nova. Nós temos uma identidade e não é essa que eu acredito ter. Eu sou muito maior, muito melhor do que isso que eu aparento, do que isso que eu acredito. Eu tenho muito mais capacidades do que essa ínfima capacidade que eu digo ter. Então, é o que eu quero deixar para você nessa live hoje, tá? Então, bora lá. 4 tipos de trauma. O primeiro tipo de trauma, e que é muito fácil eu não perceber que tenho, porque é um trauma mola. Sabe mola? Põe, põe, põe. Então, é um trauma mola. Eu chamo assim. Porque é um trauma que me impulsiona a vencer. Tá, uma vez, foi no Rio Grande do Sul, um fato verídico. O balé Bolshoi foi até lá para fazer aquelas peneiradas, que se chama no futebol, não sei como é que é no balé, mas para pegar, conquistar, contratar crianças para o balé Bolshoi. E aí ela fazendo aquela seleção, né, de crianças, chegou para uma criança, aquela russa famosa, e disse para ela assim: olha, vá procurar outra coisa para você fazer. Você é péssima bailarina. Uma criança de 7 anos de idade. A criança olhou, ficou assustada, foi embora. O Balé Bolshoi levou algumas crianças. E passaram-se os anos, o Balé Bolshoi veio fazer uma apresentação no Rio de Janeiro, com aquelas crianças que haviam saído do Rio Grande do Sul. E lá no Rio de Janeiro, o balé escolheu para que uma bailarina no Rio de Janeiro, famosa, pudesse dançar junto com aquelas meninas que haviam saído do Rio Grande do Sul, aquele balé. E, nossa, a bailarina do Rio de Janeiro fez nossa, coisa mais linda do mundo. E, ao final, aquela senhora bailarina chamou, aplaudiu demais e disse: olha que
parabéns, como, olha, eu nunca vi alguém que dançasse tão bem quanto você. E aquela bailarina pediu que a tradutora falasse algumas palavras para a professora. E disse assim: a senhora me ajudou a chegar onde estou. Eu falei, mas como eu ajudei? Você nunca dançou comigo? Sim. Na seleção para essas meninas, a senhora disse para mim que eu buscasse outra coisa para fazer, que eu era uma péssima bailarina. E eu, a partir daquele dia, criança ainda, eu disse, eu vou ser a grande bailarina. Né? Então, esse é um exemplo de trauma mola que nos impulsiona, que nos impulsiona. Os traumas podem ser positivos e negativos, claro, até a paixão é um trauma. Né? A paixão é um trauma. Nesse caso, ela usou aquela dor profunda para crescer. Quantos de nós temos isso? Que usamos uma dor para subir, crescer, não é? Uma, uma, uma aluna minha, eu às vezes conto esse caso. Os pais foram ludibriados numa divisão de herança. E os pais dela ficaram muito pobres e passaram fome. E essa menina, vendo aquela injustiça, os pais falavam, claro, né? Ela tinha 7 anos de idade também, por acaso. E ela dizia assim: eu digo que promessa de criança é algo muito sério, é muito sério, é para a vida toda. E a criança dizia assim: quando eu crescer, eu vou ajudar meus pais, eu vou dar uma casa para eles, eu não vou deixar faltar nada para eles. Pois ela fez isso, ela se tornou empresária, na possibilidade dela, né? Até de uma loja de chocolates famosa em Brasília, e ela deu a casa linda para os pais dela. Mas aí, interessante, né? Que esse foi um trauma positivo para ela. Só que esse trauma positivo, que guarda dor, ele também prejudica. Ela passou a fazer a mesma coisa com os filhos dela e deu tudo para os 2 filhos, um casal de filhos. Ela deu apartamento, carro, um cartão de crédito com um limite de R$ 5.000 na época, que era muito, e ela veio reclamar comigo: Crísio, o que eu faço? Meus filhos não querem trabalhar, eles não querem estudar. Eu falei, nossa, se eu fosse seu filho, eu acho que eu estaria do mesmo jeito. Porque com tudo isso que você subvenciona, tipo o governo, né, que subvenciona muitas coisas, eles não precisam se esforçar para mais nada, eles têm. Então, a mola, ela pode me derrubar também. Né? Então, esse é o primeiro tipo de trauma na nossa vida. Você reconhece algum trauma mola na sua vida que te impulsionou? Por exemplo, pais que foram muito pobres, os filhos diziam, eu vou vencer na vida. Esse trauma que doeu impulsionou essa criança. Não é? Então, se você teve um trauma mola, talvez você reconheça isso, mas não perde o foco de que a dor existe e essa dor pode estar reverberando, ecoando em outra área da sua vida, fazendo você parar. Que aí vem o segundo tipo de trauma. Está preparado? Escreveu aí? Trauma mola, põe, né? Me eleva. Segundo tipo de trauma. Quando às vezes a gente viaja muito, né? De carro, e quando nas BRs estão fazendo um concerto na estrada, eles fazem algo, não é? Eles colocam as placas escritas uma palavra lá para a gente não seguir em frente, que ali tem problema. Como é que é o nome dessa placa mesmo, gente? Às vezes eu esqueço, me dá um. Aquela placa que a gente não pode seguir em frente, tem que ir para outro canto. É o nome do nosso próximo trauma. Trauma desvio. Aquela placa escrita desvio. Então, esse trauma tem essa finalidade: me distanciar de alguma área da minha vida que é perigosa. Trauma, desvio. E esse trauma, ele me faz evitar a dor. Diferente do primeiro, que eu nem quero saber da dor. Claro que é uma evitação, mas esse fica na cara que eu quero evitar a dor.
Exemplo de um trauma desvio. Porque o desvio é assim: eu estou indo e não posso seguir mais nesse caminho. Esse caminho é perigoso, esse lugar é perigoso, essa área da minha vida é perigosa, eu tenho que me afastar dela. Então eu saio. Pensa num aí na sua vida. Por exemplo, uma aluna minha, na mentoria, o pai bebia demais da conta. Nossa, entornava. Né? E não era só isso. Ele brigava com a mãe, brigava muito. Né? E quando essa criança testemunhava a briga dos pais, o pai que bebia demais, o avô, que morava na mesma casa, pegava a criança pela mãozinha, levava ela para fora, ia num bar que tinha na vizinhança, sentava a criança na mesa, comprava balas para ela, enquanto o vovô tomava uma cervejinha, a criança comia balas. Tá bom? Como é que é o nome desse trauma que nós estamos falando? Trauma desvio. O que o vovô fazia? Tirava a criança daquele lugar, tirava a criança daquela dor, daquele trauma que machucava ela. Ela aprendeu que situações tensas, isso, Dani, desvio, situações tensas, situações perigosas, ela devia desviar. Qual foi o aprendizado dela? Desviava como? Com doces. Uma mulher de 38 anos carrega doces, balas na bolsa. Toda vez que ela está tensa, ela chupa balas. Para evitar a tensão, aí ela percebe e sai de perto. Então ela desvia o trauma, as situações de trauma. Certo seria ela enfrentar o problema. Mas nessa linha, a criança foi abusada, abusada, abusada sexualmente. E uma aluna minha, e ela estava, isso foi à noite, quando o tio foi comprar pão e a chamou para ir. Ela era uma criança. E no caminho, ele sai da rua e vai para baixo de um pé de mamona e mexe na menina, mexe na menina. E ali cai uma lagarta, aquelas lagartinhas, né? Que a gente chama lagarta de fogo, cai sobre ela naquele momento. Ela passa a ter pavor dessas das lagartas, da mamona, da situação, e ela passa a vida inteira, com 50 anos de idade, com esse pavor. Era preciso voltar no trauma, não retraumatizar, mas lembrar disso, para que ela pudesse trabalhar essa situação e se libertar, eliminar o trauma da vida dela. Quer saber o que aconteceu? Aconteceu. A culpa não era da lagarta, a culpa não era do pé de mamona, a culpa não era da noite, não era da rua, né? Era de um adulto que mexeu com ela. E ela conseguiu tirar os desvios. Ela já não precisava mais. Não é que ela vai abraçar e dar beijo na boca da lagarta, né? Mas ela não precisava mais ter esse pavor. E assim são vários outros traumas, desvios, que a gente não quer lidar com aquela situação. Tá? Deixa eu ver aqui se nós temos tempo ainda. Temos um pouquinho. O primeiro trauma, então, foi trauma mola. Segundo, o trauma mola me eleva, me faz vencer, mas eu guardo a dor e essa dor pode estar sendo desviada em outro lugar. Segundo trauma, o desvio, que me afasta de áreas que eu deveria trabalhar. E o terceiro trauma é o trauma, aquilo que a gente usa para separar as pessoas, separar as casas, separar algo que eu não quero que chegue do outro lado. Né? O trauma faz isso. E muitos dizem assim, eu sempre ouvia, né, no seminário, a palavra não foi feita para dividir ninguém. A palavra é uma ponte onde o amor vai e vem. Não construa muros, né, mas pontes. Então, o próximo trauma
muro. Ele me impede. O trauma muro me bloqueia, me trava. Definitivamente eu não posso ter contato com o que está do outro lado. Definitivamente. Então não é um desvio. O desvio eu posso passar olhando, né? Mas o muro não. É proibido passar por aquilo. E aí tem uma coisa. Anota aí, hein? Eu aceito a limitação. Eu não pulo o muro. Eu aceito que eu sou frágil, que eu sou fraco. E aí vem um problema, a vitimização. Então começa a ter outras consequências. Lembra que eu falei que os traumas têm graduações? E aí começa a ter outras consequências. Eu não disponibilizo forças para essa mudança. Então, geralmente, quando eu estou dentro de um trauma assim, muro, eu não tenho forças para lutar contra ele. Mas é que eu não disponibilizo essa força, porque eu já aceitei que não sou capaz de lutar com ele. Sim, sim. Joelma está dizendo, tenho medo de dirigir, pode ser um trauma? Sim. Os traumas, Joelma, eles não acontecem só na infância. Eles acontecem no decorrer da nossa vida. Um assalto me deixa um trauma. Os traumas da infância são os mais sérios da nossa vida, que permanecem se a gente não trabalha. Mas durante toda a nossa vida nós estamos expostos a traumas. Né? Acontece que os da infância estão tão bem guardados, protegidos, que nós agimos sem perceber que são eles que estão nos impulsionando. Lembra da melancia? Não sei se você estava no comecinho, mas o produtor de melancia que coloca, desde que a flor já coloca o fruto, ele coloca uma caixinha na melancia. E assim vai trocando as caixas, a melancia vai crescendo quadrada. Imagina anos, 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 você assim, eu sou assim, eu não consigo dirigir, eu não consigo amar, eu não consigo desempenhar, eu não sou capaz de empreender, eu não sou capaz de mudar, eu fiquei na caixinha. Mas se pararem de colocar a caixinha nos novos frutos que estão saindo, vão sair redondos. É assim que nós somos. A nossa essência. Eu, você e todos nós temos uma essência maravilhosa. É que lá na infância colocaram a gente numa caixinha e nós também entramos na caixinha. Tem os dois movimentos. Colocaram e nós entramos. E acreditamos que somos assim. E o trauma muro, eu aceito a minha limitação. Imagina se aquela dançarina, aquela bailarina de 7 anos de idade, quando ouviu a professora dizendo vá fazer outra coisa, você é uma péssima bailarina, e fosse um trauma muro, e que ela dissesse, eu não sou uma boa bailarina. Eu disse que os traumas também vão depender da pessoa que recebe. Algumas pessoas têm a personalidade mais sensível e elas podem se submeter a um trauma desse com resignação e aceitação de que ela é frágil, ela é vítima do mundo e vai se comportar assim a vida inteira. É preciso então acordar. Ei, acorda. Esse é o terceiro tipo. Vamos para o quarto tipo, o quarto e último tipo de trauma. Mas eu vou dizer alguns caminhos e um passo a passo de como identificar e como mudar traumas daqui a pouco, lá na frente. Fica comigo, olha só. O último trauma, e é o mais pesado deles, é o trauma que nós vemos nos hospitais, as pessoas sendo levadas de um lado para o outro, indo para o centro de cirurgia. Eles vão em quê? Vão andando? Não vão andando. Eles vão numa maca, porque as pernas já não suportam, eles estão fragilizados, estão adoecidos. Não é? Então, o trauma maca é isso, é aquele que eu estou arrasado. 20, tive uma aluna que ficou 25 anos tomando remédio para depressão. Putz, que responsabilidade. Alguém, um médico, permitir que uma pessoa tome remédio para depressão por 25 anos?
Claro que talvez ele não soubesse. Poxa, essa pessoa, ela fica limitada. Fisiologicamente, ela acaba se limitando. Ela não tem mais forças nela. E como fazer? Como fazer essa pessoa para se levantar? Para dizer, pô, você escolheu esse caminho, como fazer isso? Né? É, esse é o trauma mais incapacitante. E os traumas mais incapacitantes, eles estão envoltos em abusos sexuais, mortes, testemunha de morte, acidente, assassinatos. Então, são traumas que chocam profundamente e que são muito incapacitantes. Podem levar a pessoa a um trauma marca. Então, tem que ter muito cuidado, saber entender tudo isso. Então, essa dualidade entre o impacto e a pessoa que recebe o impacto, tipo lutador, peso pesado só luta com peso pesado porque suporta o impacto. Imagina um peso pesado lidando com um peso pena, uma pessoa levinha. É um murro, a pessoa sai voando. Então, depende do impacto e a pessoa que recebe o impacto. A Vanusa está dizendo os narcisistas, sim, tem traumas profundos da infância, sim. Então, esses são os 4 tipos de trauma. Eu vejo que as pessoas seguem um caminho errado para lidar com traumas. E o primeiro caminho é: lembra que a gente busca na vida acertar olhando para os nossos defeitos? E aí a gente vê um defeito nosso e olha para o vizinho e, pô, esse cara não tem esse defeito. Então o que ele faz deve ser bom para esse meu defeito. E aí é copiar o caminho do outro. Isso é um maior erro, um maior equívoco. Então, algumas pessoas dizem assim: essa pessoa ela tem um carro novo, ela tem um celular novo, ela tem, puxa, uma mulher bonita do lado dela. Eu não tenho uma mulher bonita. Eu preciso ter um carro novo, um celular novo, para ter uma mulher bonita do meu lado. Olha a ideia. Então, assim, olhar o caminho dos outros é um péssimo jeito de lidar com os seus próprios traumas. Só que nós não sabemos que a gente tem trauma, a gente não se liga nisso. A gente só percebe os nossos erros, as nossas falhas, os nossos medos, a nossa insegurança, a nossa ansiedade. E aí a gente não vê, mas a gente quer olhar os outros. Que ele não tem ansiedade, eu vou copiar ele. Aí quando a gente afunda, 2 vezes, no nosso e no jeito do outro. Segunda forma, segundo caminho errado, achar que se o trauma é uma mola ou um desvio, lembra dos 2 primeiros traumas? Estou no caminho certo. Errado. O trauma mola que me impulsionou, ele deixa dor. Ele deixa dor. E em algum lugar essa dor vai estar sendo conduzida, assim como o trauma desvio. Eu estou desviando da área traumática, mas eu não estou resolvendo o problema. E eu vou ficar fugindo até quando? Entende? Tá. Terceiro, caminho errado. Achar que remédios e soluções superficiais resolvem. Tipo assim, você não sabe lidar com dinheiro. Então, o seu problema vai ser resolvido com essa planilha. Planilha não vai resolver o problema do trauma dele. Mas como trauma? Ele não sabe lidar com dinheiro, é trauma. Sim, o pai dele comprava de tudo, mas não valorizava a presença do filho. O pai comprava bens e não valorizava a presença do filho, sabe? Um pai disse assim, era até um mestre em psicologia, que foi meu aluno, numa das mentorias minhas. E ele disse assim: Nossa, eu descobri algo profundo, Cris. Quando eu era pequeno, estava no carro com meu irmão mais velho. E o meu irmão mais velho bateu o carro. Nós voltamos para casa. E aí, quando meu irmão mais velho falou para o meu pai disse assim: Era melhor vocês dois terem morridos do que baterem no meu carro. Então,
Olha só, profundo. É sério isso. Né? Não dá para evitar. A gente tem que resolver. Soluções superficiais não vão resolver isso. Né? Ele procurou curso superior, psicologia, fez mestrado em psicologia, tinha feito 7 cursos nos Estados Unidos, mas não trabalhava a causa do trauma. E foi na mentoria que ele trabalhou a causa e conseguiu se libertar. Nossa, foi maravilhoso isso. Arnaldo, pessoa maravilhosa. Bom, mentir para si mesmo, dizer que você é forte, dizer que você teve a vida muito feliz na infância, 100% feliz, dizer que Deus te ajuda, Deus ajuda sim, mas se você não fizer nada, o que é que vai acontecer, meu amigo? Você vai chegar lá em cima e vai, pô, Deus, você não me ajudou, pô, mandei muita gente para falar com você sobre trauma, você não deu bola, né? Você disse que a culpa era minha, eu que tinha que resolver para você, não, você que tem que resolver. Então, esse não é o caminho certo. Claro, vamos orar, vamos rezar, vamos pedir a Deus as bênçãos, que ajude a gente, que ajude o nosso trabalho, que ajude nossos filhos, que ajude a nossa vida, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Se não fizermos, nada vai funcionar legal, porque ele já deixou para a gente a administração da nossa vida. Né? Bom, caminho certo. Estamos indo para o passo a passo. Eu disse que eu vou dar um passo a passo para você. Caminho certo. Caminho certo para trabalhar traumas. Conheça-se. Nunca foi tão falado essa palavra, esse verbo, conheça-se, né? Conhecer-se. Nunca foi tão falado como nos últimos anos. Se não nos conhecermos, nós nunca vamos resolver os nossos traumas de infância que nos impede de sermos quem somos. Nunca nós vamos estar vivendo um formato que não é o nosso. Lembra a melancia quadrada? Então. Segundo, elimine os traumas para que você tenha escolhas melhores e que você seja você, forte e feliz. Você só vai ser forte, corajoso, quando você for você e puder ter suas escolhas. Porque quando você não se conhece, sabe quem faz as escolhas? Os traumas. Os traumas vão desviar o caminho para você. Os traumas vão ser muro para você. Os traumas vão ser maca para você. E você não vai ser você. Quem faz as escolhas, quando você não se conhece, os traumas e não você. Então, sinto muito em dizer, você acha que você é livre? Não, você não é livre. Quem comanda você são os traumas de infância. Eu não tenho traumas? Tem sim. Assiste de novo, você tem sim. Todos nós temos. Aliás, são os traumas que nos fazem. Tá? Se não houvesse traumas, a gente seria psicótico. Todo mundo. Vamos lá. Como? Então, passo a passo. Bora o passo a passo? Antes de terminar a live. Passo a passo de como eliminar traumas. Bom, primeiro, identifique os comportamentos repetitivos. Existem comportamentos repetitivos negativos acontecendo na sua vida e que você não percebe. Uma pessoa, uma aluna minha, ela fez várias mentorias comigo e ela percebeu que, poxa, ela não estava crescendo na profissão, porque ela precisava do inglês. Ela trabalha numa multinacional. Ela precisava do inglês e ela tem fugido do inglês a vida inteira. Ela tem 46 anos. E ela precisa do inglês. Ela se lembrou. Quando ela era criança, ela pediu para o pai dela que ela queria estudar inglês. E o pai dela, não vou gastar dinheiro com inglês. Um trauma, um impacto. Passou. A vida foi assim. Ela não fazia inglês, ela fugia do inglês, as promoções não vinham por falta do inglês. Mas sabe, ela tinha um outro trauma. Um outro trauma. Que ela foi abusada por um tio. Tá bom. Esse era um outro trabalho que ela estava fazendo. Esse trauma do abuso, eu falei, ele pode ser muito sério. Costuma ser muro na vida da gente, impede a gente de avançar.
Então eu me conformo, eu não tenho forças para lutar com esse trauma, trabalhamos esse trauma. E sabe o que surge? Surpreendam-se. Ela descobre, finalmente, que o professor de inglês dela, aos 8 anos de idade, era o tio, aquele que abusou, no mesmo ano em que ela estudava inglês com ele. Porque ela não quer saber do inglês, porque ela se afasta do inglês. Muro. Pensa como o trauma é forte. E a questão era repetitiva. Ela estava numa empresa multinacional que ela queria crescer, mas ela fugia do inglês. Comportamentos repetitivos. Então, primeiro, identifica um comportamento repetitivo. Identifica. Ao identificá-lo, abra-se para buscar na sua história de vida momentos que têm conexão com isso. Esse é o segundo passo. E o terceiro passo, se permita fazer caminho diferente. Claro que existem muitos outros passos além desses três, que aprofundam encontrar, que aprofundam identificar o comportamento que a gente às vezes não consegue identificar porque são automáticos, né? Que outros passos que nos ajudam a buscar essa história e outros passos que ajudam a ressignificar essa história. É claro, é muito mais profundo, né? Mas esses são passos básicos. Bom, é isso. Se você gostou dessa nossa live, bota um coraçãozinho aí. Se você gostou, me segue no canal. Né? Isso ajuda ao Instagram a mandar esse vídeo para mais pessoas. Se você gostou, comenta aí. Você percebe que tem traumas de infância? Qual foi o trauma que você identificou? Mola, desvio, muro ou maca? Qual deles? Eu fujo em aparecer. Pode ser só introspecção ou será um trauma? Pode ser os dois. A introspecção também é fruto de trauma, de me reservar, medo de ser julgado, medo de ser criticado. Né? Isso é um trauma, porque na infância eu fui desqualificada, excessivamente desqualificada. Você não serve, você não sabe nada, você não. Aí eu tenho medo de ser desqualificado hoje em dia com um julgamento. Né? É isso. Gostou? É isso aí, Dani, desvio. Muito bem. Olha, se você está gostando, porque talvez vocês tenham percebido que a pegada agora está voltada para o trauma de infância. Eu tenho procurado muito o que em nós atrapalha o nosso bom desenvolvimento. E eu percebi a identidade, quem sou eu? E o quem sou eu está confundido pelos traumas, que os traumas me tiram a capacidade de observar quem eu sou de verdade. Então, se vocês estão gostando, escrevem, digam, vamos falar mais sobre isso, tá bom? Beijo muito grande, uma ótima terça-feira e quinta-feira, às 20h20, estarei aqui de novo com mais assuntos sobre trauma, tá bom? Beijão, gente. Fiquem com Deus. Boa noite. Abraço. Tchau, tchau.